Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós de geração em geração. Desde sempre e para sempre vós sois Deus. Salmo 89, versículo 1, seguinte. A palavra de Deus traz na sua essência o poder de fazer o bem. Com toda a confiança, acolhamos a comunicação divina para vivermos o perdão e conformarmos nosso coração à vontade do Pai. Nesse tempo da Quaresma, somos, portanto, convidados à conversão. E vamos, portanto, o compromisso desse tempo quaresmal é o tempo de reconciliação, de justamente procurarmos rever nossas ações para fazer o bem, não é verdade? Quem lê a Bíblia e a medita se salva, é verdade. A Igreja concede uma indulgência plenária a quem se dedicar ao menos por meia hora à leitura espiritual da Bíblia Sagrada na forma meditada. E quais são as condições para lucrar essa indulgência plenária? As condições é estar em estado de graça, confessado, 20 dias antes ou 20 dias depois da indulgência e alimentado com o pão eucarístico. O que quer dizer que é necessário ao menos uma confissão sacramental ao mês para a obtenção da indulgência. E nesse tempo, buscar não cometer nenhum pecado grave, porque senão vai ser necessário ir no confessionário novamente. Portanto, leia a Bíblia e medite aqui conosco todos os dias. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6. E vamos fazer o nosso ato de contrição. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Perdão pela ingratidão. Perdão pela recusa formal de não reconhecer o amor de Deus e não pertencer a esse movimento da caridade. Façamos nosso ato de consciência, pedindo perdão a Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de caridade, o nosso ato de amor a Deus, significa amar e corresponder àquele que nos ama. O amor quer ser correspondido, a caridade divina quer ser correspondida. Amor com amor, façamos o ato de amor a Deus, lembrando que Deus quer ser amado na pessoa do nosso irmão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, na primeira leitura do livro do profeta Isaías, 55, 10 a 11, Deus vai usar a boca do profeta para dizer:
assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, a palavra de Yahvé é semelhante a um mensageiro que não regressa, senão após haver cumprido sua missão, fecundado. A palavra de Deus, ela vem para fecundar, é a própria sabedoria, conforme Provérbios 8, 22, sabedoria 7, 22. Ela é o próprio Espírito, o Espírito que desce do céu, conforme Isaías, capítulo 11, versículo 2 também. Assim a palavra que sair da boca de Deus, ela não volta vazia, ela realiza as suas promessas, ela faz fecundar, faz dar frutos, mas é necessário que nós estejamos com este coração aberto, com este coração que possa se abrir para Deus. A palavra de Deus, ela traz na sua essência o poder de fazer realizar, de fazer concretizar na nossa vida. Bastamos que a acolhamos, porque ela vai realizar na nossa vida todas as promessas de Deus. Ela é a própria comunicação divina para vivermos o perdão e para justamente nos abrir à vontade de Deus mais ainda, porque quando nós experimentamos a palavra de Deus na sua essência, nós vamos atender a querer mais, porque a palavra de Deus, ela dá essa sede, essa fome de sempre querer mais. Por isso nós estamos aqui quantos anos, não é verdade? Fazendo essa liturgia da palavra, com uma celebração, com uma liturgia realmente como ela é, um alimento da primeira parte da Eucaristia, como nós fazemos aqui completa. Nós não fazemos só o Evangelho, não, nós fazemos a primeira parte da Eucaristia, que é o alimento da palavra completa, com a meditação, como nós estamos fazendo aqui. E o Salmo responsorial, Salmo 33, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Isso é uma resposta à primeira leitura, que nós respondemos desta forma, porque o Senhor pousa seus olhos, pousa o seu olhar sobre os justos, e assim Deus volta a face em direção aos justos, como da mesma forma volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança, como nós cantamos aqui. Deus, Ele ama os justos. Ele liberta os justos de todas as angústias. E devemos estar hoje a nos perguntar, nesse tempo da Quaresma, de que lado eu estou? Do lado dos justos ou do lado dos injustos? Se estou do lado dos justos, eu não aborreço a Deus, eu faço a vontade de Deus, eu cumpro sua vontade e Deus vai voltar os seus olhos, seu olhar para nós e vai cumprir sua vontade, suas promessas, como nós lemos na primeira leitura. Mas se somos do lado dos injustos, Deus voltará contra nós sua face e nos castigará. Portanto, nós temos diante de Deus, como já lemos nas leituras anteriores, para escolher a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, está nas nossas mãos. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher. E nós vamos assim clamar a Deus como justos. É isso que Deus quer falar para nós. Deus quer nos advertir para sermos bondosos, para sermos misericordiosos, para sermos com as pessoas compreensivas, fazer a fraternidade o laço da nossa vida. É isso que Deus quer de nós, na nossa família, na nossa comunidade, onde quer que estejamos. E peçamos de Deus, que Deus nos liberte de termos esse coração separatista, esse coração que polarize, que divida, que possamos ter um coração abrasado do amor de Deus, para vencermos todas as tentações, principalmente a tentação de dividir, de separar, do cisma contra a igreja, contra o Papa. Deus quer de nós, Ele quer ficar perto de nós,
Ele quer ficar perto do coração atribulado. Ele quer ser o conforto de nossa alma batida, muitas vezes, por tantas dificuldades que passamos, não é verdade? Deus ele não está como um juiz para esperar a hora de cairmos para nos julgar. Deus não faz isso. Deus não olha para nós desta forma. Deus é amoroso. Ele quer nos libertar das nossas angústias, das nossas dificuldades. Deus já sabe até o momento que nós vamos cair. É preciso somente que nós confiemos nesse Deus, fazendo o bem, demonstrando o nosso amor para com Deus, na pessoa do nosso irmão, amando-o, perdoando. E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15, Jesus vai dizer aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Por quê? Porque eles pensam, de fato, que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, disse Jesus, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito, muito antes que vós o peçaste. É tão maravilhoso sabermos que Deus sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Deus ele conhece a nossa necessidade só pelo nosso modo de rezar. Por isso que é importante nós rezarmos sempre, porque Deus vai ver que no dia que nós estivermos felizes, estamos rezando de um modo. No dia que estivermos angustiados, Deus vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir o nosso tom de voz. Se estamos animados, porque estamos animados. Se estamos desanimados, porque estamos desanimados. Deus vai ter um olhar na nossa direção, como diz na primeira leitura. Deus olha para os justos. Ele contempla o justo na sua angústia para o libertar, e devemos rezar, porque rezar pode ser muito simples, mas muitas vezes nós o tornamos uma tarefa complexa, não é verdade? É algo fácil rezar, mas por vezes nós tornamos uma missão difícil, porque nós não temos essa disciplina da experiência do amor de Deus na nossa vida, de sentir a alegria de estar com Deus no nosso dia a dia, de sentir experimentar Deus na nossa cama, no nosso travesseiro, ao deitar, ao levantar. É maravilhoso quando nós sentimos essa experiência com Deus e devemos batalhar, porque seguramente, se nós nos esforçarmos para encontrar esse Deus, Ele se mostrará para nós, porque Deus Ele vem ao encontro de cada um de nós nas nossas angústias, como na parábola do pai misericordioso, que o pai correu na direção do filho pródigo. Mais uma vez, Jesus assim, hoje, se mostra prático em suas orientações e nos advertiu no seu tempo a população, aos discípulos, e agora nos adverte também. Deus conhece nossas necessidades desde sempre. Portanto, vós deveis rezar assim. E aqui Jesus vai rezar qual é a oração? O Pai Nosso. E o Pai Nosso, ela está na nossa Eucaristia, na celebração eucarística. O Pai Nosso, ele é a coluna do rosário, não é verdade? Quando nós rezamos o rosário, nós rezamos o Pai Nosso e 10 Ave Marias. Por que 10 Ave Marias? Cada Ave Maria representa um dos 10 mandamentos, e nós estamos ali fazendo uma expiação por esses mandamentos tão preciosos que Deus deixou para nós e que não são observados nem muitas vezes por nós que rezamos. E nós, quando rezamos o Pai Nosso, coluna desse rosário, nós dizemos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja como é importante a oração que nós recitamos isso. E o católico diz isso, reza. Jesus nos ensinou a recitar, a rezar, repetir a oração do Pai Nosso. É uma oração simples, pequena, mas que expõe tudo o que significa a vontade de Deus. A oração proposta por Jesus reconhece primeiramente Deus como Pai, não um Pai individualista, meu Pai, mas nosso, Pai Nosso, abrange o coletivo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
somos irmãos. Estamos juntos nesse caminho que nos conduz ao reino. Deus, Ele quer estar conosco. E por isso nós, quando dissemos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, essa oração expressa que também Deus está no nosso cotidiano. Deus, Ele provê e proverá sempre o necessário, o básico para a nossa caminhada. E nós dizemos também, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Maravilhoso! Como queremos o perdão de Deus? É da maneira como vamos perdoar? Então vamos perdoar 100% e vamos receber a indulgência plenária, como nós dizemos aqui, não é verdade? Vamos receber a indulgência 100% de Deus também. Essa é a forma de recebermos uma indulgência plenária, perdoando 100% aqueles que nos ofenderam. Do perdão somos chamados a dar e pedir. Perdoar é a condição e a medida do nosso perdão. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. De fato, Jesus Cristo disse, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, aí Jesus vai completar, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. E é importante nós meditarmos isso hoje, o valor do perdão, o valor de vencermos a tentação. Essa é a maior de todas as tentações, agir naquela lei de Talião, não é verdade? Olho por olho, dente por dente, fazer o mal porque ele me fez o mal. Isso é para os pagãos, como Jesus vai falar aqui. Esses pagãos que rezam repetindo, eles não sabem perdoar. Eles fazem o bem para quem lhes faz o bem. Eles não perdoam aqueles que fazem o mal. Eles fazem a lei de Talião funcionar, olho por olho, dente por dente. Portanto, vamos dizer, como justamente no Pai Nosso, no final se diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, principalmente desse mal, do mal que divide, do mal que separa, do mal da guerra entre nós mesmos, de muitas vezes usar a língua como arma também, não é verdade? Temos que ter cuidado e pôr fim a esse nosso mau procedimento, porque isso não nos torna justos diante de Deus. Portanto, vamos pedir pela nossa proteção no final. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal e desse mal principalmente. Temos aí uma oração sintética, profunda, que se torna modelo de oração para todos nós e em todos os tempos. Quão necessário rezarmos nesses tempos o Pai Nosso. Quando rezamos o rosário, lembremos de cada frase que rezamos no Pai Nosso. O Pai Nosso é a coluna do rosário, para que sejamos cristãos autênticos na nossa oração, para que a nossa oração não seja somente meras repetições, como fazem os pagãos, que na prática não perdoam, fazem o mal a quem lhe faz o mal, e isso não é relação com Deus por meio da oração. A oração com Deus, por meio da oração, é a prática do amor que precisa ser vivenciado em nós, e cuidado do nosso coração como um jardim que seja bem regado, não é verdade? Ó Jesus, Divino Mestre, ensina-nos como devemos orar. Não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Ensina-nos a rezar de modo simples e fácil, na prática do amor. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos, Jesus, a orar e a fazer o bem. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hortea Celestial.
Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. A oração faz o bem para nós. A oração é a busca do bem. Nós temos essa missão nesta vida. Nós não tivemos culpa de nascermos. Muitos podem se dizer: antes eu não tivesse nascido, eu não tive culpa de nascer. De fato, nem eu nem você tivemos culpa de nascer. Mas uma vez nascidos, portanto, aqui é a instrução, nós temos como missão e obrigação encontrarmos Deus, porque esta será a causa de nossa condenação, porque deixou de buscar esse bem, que é Deus, por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.